noite, boa noite, boa noite. Vamos agora começar a aula de Direito Internacional. Pessoal, a temática da aula de hoje é repetida das últimas 2 ou 3 provas, pelo menos, tá? É uma questão certa na prova de vocês e não é difícil. A gente vai ter que entender um pouco da história, de como se deu essa lei e aprendendo esse racional e os detalhes, nós vamos conseguir enfrentar essa fera. Qual é? É a lei de migração, chamada também por alguns de lei do migrante, que é a lei 13.445 de 17, aprovada pelo nosso lindo presidente à época, Michel Temer. Qual era o momento político? Vamos entender o momento político que a gente vivia para poder entender essa lei. O presidente Michel Temer vinha sucedendo a ex-presidente Dilma, no que alguns chamavam de golpe, outros chamavam de não sei o que lá, enfim, era um imbróglio político. E aí, resultante do impeachment da presidente Dilma, houve a ascensão do vice-presidente ao cargo de presidente da República. Internamente, Michel Temer estava, qual é a palavra que eu posso utilizar? Talvez não legitimado. Eu acredito que vocês consigam entender o que eu estou querendo falar, mas eu acho que eu não utilizei a palavra mais adequada. Ele estava politicamente fraco no Brasil por conta do ambiente que levou ele à presidência, já que ele sucedeu via impeachment a presidente Dilma. E não é um comentário político, é um relato, né, do que acontecia no momento. Esse era o momento do Brasil. Internacionalmente, eu não sei se vocês lembram, mas tinha ocorrido a Primavera Árabe, onde as pessoas se revoltaram lá no Oriente Médio, foram para outros países. Nós tivemos também as migrações econômicas, gente também ali da parte da Arábia Saudita e países da circunscrição para alguns países europeus. A própria Suécia recebeu vários, a França recebeu também muçulmanos. Então nós estávamos internacionalmente com a visão voltada para a imigração por conta de aspectos econômicos. E dentro do Brasil, Michel Temer vinha tentando se estabilizar no cargo de presidente. Portanto, como todo bom e todo esperto político, o que o presidente Michel Temer fez? Ele tentou fazer uma lei e acabou conseguindo sancionar uma lei que lhe deixasse bem às vistas do plano internacional. A ex-presidente Dilma e o Partido dos Trabalhadores tinha a proximidade com vários outros países. Então o que acontecia? Muitos desses países não queriam aceitar o presidente Temer como legítimo presidente do Brasil. E ele precisava de fazer alguma movimentação, dar alguma resposta para poder se estabilizar na cadeira de presidente da República. Junto a isso, nós tínhamos um momento internacional de imigração. E aí eu coloco aqui o relato, vocês vão receber esse material direitinho. O ex-senador Aloysio Nunes, de São Paulo, também foi ministro das Relações Exteriores, propôs ao Congresso Nacional e foi aprovado a toque de caixa essa lei que revogava o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro era uma lei que remontava à ditadura militar. Então você imagina aí, você sucedendo a presidente Dilma Rousseff no momento onde você tenta se estabilizar politicamente no seu país como presidente e você tem às suas mãos o poder de derrubar uma lei que vinha da ditadura militar. Qual é o problema? Nós, às vezes, mistificamos muito as coisas. Eu não gosto da ditadura, então tudo que veio da ditadura é necessariamente ruim. E não é o caso.
a nossa lei o Estatuto do Estrangeiro com certeza precisava de atualizações, mas tinham muitas partes boas. Mas o que fizeram? Vamos escanteá-la, eliminá-la e sucedê-la com uma nova, que foi essa lei do migrante, Lei 13.445 de 2017. Olhem só o artigo 1º da lei. Aqui a gente vai ter que dar uma estudada na lei, porque é isso que cai na prova da OAB de vocês. Essa lei dispõe sobre os direitos e deveres do migrante, do visitante, regula sua entrada, estada no país, estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas do emigrante. E aí ele coloca em seu bojo as definições, ele coloca aqui: imigrante, pessoa de outro país que reside ou se estabelece temporariamente no Brasil. Emigrante é o de dentro para fora, portanto eu vou emigrar. Eu vou até dizer isso aqui para os meus alunos, pessoal, eu vou ter que abandoná-los agora em outubro, no dia 3 de outubro eu saio do Brasil, vou fazer meu doutorado em Coimbra, portanto já estou acelerando as minhas aulas aqui no Universo Juris. Não vou poder estar com vocês na segunda fase de Direito Penal, mas é por uma boa causa, graças a Deus eu fui aceito do doutorado em Coimbra. Portanto, vamos me usar como exemplo. Quando eu sair daqui para Portugal, eu vou ser imigrante ou vou ser emigrante? Emigrante, que é o que sai do Brasil, é o emigrante. E quem vem de Portugal para cá para estudar é o quê? Doido, não, imigrante. E imigrante com I de doido. Aí bora lá. E aí nós temos uma figura que chama muita atenção. Gente, como é que alguém cria numa lei? Olha só, ou você é imigrante ou você é emigrante, não é isso? Aí a lei traz uma outra definição: residente fronteiriço. A lei traz o nome residente fronteiriço, que é quem? Aí ele coloca aqui, ó, pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. É o cara que mora do outro lado do muro. Em vez de dizer que ele é emigrante ou imigrante, eles deixaram um nome novo, que é o residente fronteiriço. Daí você já vê que essa lei vai trazer algum probleminha para a gente. Por isso que é importante entender a história dela, né? Que era o Michel Temer tentando se estabilizar no cargo de presidente da República, aproveitando a onda internacional que o mundo surfava, que era aquela atenção aos imigrantes. E aí, nesse sentido, ele passa essa lei. Artigo 1º estabelece que nós vamos estabelecer políticas públicas, regular a entrada, estada, etc. E por aí vai. Então vamos lá, vamos começar a atacar essa fera. Artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Olha só a onda que vem. Tudo maravilhoso, tudo politicamente correto. Inciso 2. Repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. Perfeito. Nós precisávamos de uma lei dizendo que o imigrante não pode sofrer discriminação. Não criminalização da migração. Opa, peraí. Quer dizer que se o cara entrar no Brasil sem o visto e contra a lei não pode ser crime? Porque ele estabelece aqui, ó, como princípio, no inciso 3, não criminalização da migração. 4.
não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Eu tenho muito cuidado, porque ainda o STJ não se manifestou, não se posicionou em relação a isso, porque ele fala que a gente não pode discriminar a forma pelo qual a pessoa foi admitida. Então ele usa a palavra admitida, a pessoa tem que ter sido admitida. Teoricamente não se aplicaria a quem pulou o muro, que entrou atravessando o oceano sem um documento na mão. Mas, tratando-se de Brasil, tudo é capaz, então isso não é questão de prova porque não está pacificado. Item 9. Igualdade no tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. O Alex é um policial militar, tem 4 filhos, luta pelo Brasil diariamente e quer uma vaga para os seus filhos no colégio público. Só que o Juan, um imigrante, matriculou o filho dele primeiro no colégio. Só tinha uma vaga. Já começa um problema aí, vocês concordam comigo? Porque é igualdade de condições. Que rock and roll foi esse aí? Bora lá. 10. Inclusão social, laboral, produtiva do migrante por meio de políticas públicas. Ou seja, o Brasil tem que desenvolver políticas públicas para fazer inclusão social, trabalhista, né, laboral e produtiva por meio de políticas públicas. Ótimo, tá certo, tem que garantir a todo mundo um trabalho, uma oportunidade, uma dignidade, até para o cara fugir da criminalidade. 11. Prestem atenção. Acesso igualitário e livre do migrante a programas, benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência judiciária integral, pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Gente, o cara nunca morou no Brasil, não contribuiu com uma ruela, ele tem direito a receber o quê? Bolsa Família. Ele tem direito ao quê? Se aposentar como produtor rural. Essa conta fecha. E aí, se marcarem isso aqui na prova, a tendência do aluno é colocar, não, ele não pode ter direito a tudo. Só que ele tem direito a tudo. Por letra de lei. E essa questão da lei de imigração sempre cai. E o que falta para você ser aprovado é 1, 2, 3 questões. Eita! Ei, Anderson! Tu me deu o café por causa do adoçante, né? 10 minutos. Meu amigo, está ruim demais. Não, muito obrigado, muito obrigado. Não, muito obrigado, muito obrigado. Fui tomar o café, tá faltando café no adoçante dele. Minha nossa senhora, chega a dar um ranço. Tá, desculpa. Bora lá. E aí eu coloco aqui a pergunta, e o impacto financeiro? Quem é que vai pagar por isso, hein, gente? Porque até onde eu sei, todo gasto tem que ser antecipado por o quê? Uma previsão orçamentária, não é assim que funciona a Lei de Diretrizes da União, a Lei Orçamentária da União. Ou seja, quem é que vai pagar por isso? Nós. Nós é que vamos pagar por isso. Artigo 4º. Ao migrante é garantido no território nacional
em condição, ó, gosto ruim de adoçante, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados. Aí tá ótimo. São os direitos constitucionais. Os nossos direitos constitucionais se aplicam apenas aos brasileiros? Faço a pergunta a vocês. Hein? Sim ou não? Não. O nosso direito constitucional é aplicado a todos. O que eu pessoalmente acho errado. Professor, você é louco? Eu já respondi essa pergunta. Sim, eu sou. Mas eu não concordo com esse aspecto. Por quê? Se a gente recebe um terrorista aqui no Brasil e o cara solta uma bomba e mata milhões, e aí? Não, tem que só prender ele depois do 4º grau. Presunção de inocência, ninguém pode violar o sigilo telefônico dele. A gente vai dar essa garantia toda para um Bin Laden que vem ao Brasil? Mas a Constituição assim diz. Ei, vamos lá. Artigo 4º, 8º. Olha que legal. Acesso a serviços públicos de saúde, de assistência social, previdência social, nos termos da lei, vírgula, sem discriminação em razão da nacionalidade, tranquilo, e de condição migratória. O que isso significa? Se o cara estiver ilegal no Brasil, ele tem direito a tudo. Se ele estiver contra a lei do Brasil, dentro do Brasil, ele tem direito ao quê? Tudo. Tudo que nós brasileiros deveríamos ter acesso. O cara que pulou o muro e está aqui contra a lei tem direito a ter. Aí é pesado, não? O cara que está contra a lei dentro do nosso país tem direito a tudo que todo cidadão brasileiro tem. Vem de lá de fora com a roupa do corpo, numa idade já avançada, e vai pedir o quê? Aposentadoria como trabalhador do campo. Reúne lá os negócios, faz o processo e diz lá, eu trabalhava como homem do campo, não tenho condições de me manter e quero uma aposentadoria. Ah, mas você é um imigrante ilegal, você está aqui contra a lei. Sim, e daí? Eu tenho direito. Eu quero minha aposentadoria, me dê. É a mesma coisa que o brasileiro vai para os Estados Unidos, recebe a algema, fica lá algemado, preso, leva 2 tapas na cara e volta no avião lotado, despejado do primeiro aeroporto daqui. Igualzinho, né? Vamos lá. 9. Amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Espera aí, olha só. O cara tem direito à assistência social, à previdência social, mesmo estando ilegal dentro do Brasil. E se ele não conseguir esses direitos garantidos, ele faz o quê? Acesso à defensoria pública que ainda vai advogar para ele. É melhor do que ser brasileiro, gente. É melhor do que ser brasileiro, porque aqui a gente se mata de pagar imposto. Tu chega aqui, pulando o muro, vai na defensoria e fala, meu amigo, eu quero Bolsa Família. Mudaram já o nome do Bolsa Família ou não? Que tem um programa que eu saiba também não, né? Pronto. Quero Bolsa Família, eu quero minha aposentadoria do homem do campo. Não, você está negado, você é imigrante. Pois espera aí que eu vou chamar meu advogado. E ainda tem direito ao quê, de acordo com a lei? Isenção de custas.
O cara não paga o advogado, o cara não paga as custas processuais e ele ainda recebe o benefício. E ainda matricula o filho dele na escola. Nós temos vagas para todos? Não. Então, se você está garantindo vaga para alguém, você está tirando a vaga de outro alguém. Garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação de normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e condição migratória. Show de bola, mais do que o correto, isso aqui é respeito ao ser humano, a trabalhar, ter uma carteira assinada, receber seu salário e não ser explorado. Aqui está corretíssimo, corretíssimo. 12. Isenção de taxas que trata essa lei, mediante declaração de hipossuficiência na forma de regulamento. 13. Direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do migrante, nos termos da Lei 12.527 de novembro de 11. Direito à abertura de conta bancária. Preste atenção. Se ele for imigrante legal, ele tem direito ao quê, pessoal? TUDO. E se não derem para ele o TUDO, ele faz o quê? Defensoria Pública. Ele precisa de CPF para abrir conta bancária? Porque a lei diz direito à abertura à conta bancária. Me fala, como é que você vai abrir uma conta bancária para um cara que não tem CPF? No Brasil, imagina a marmota que esse cara pode fazer se quiser. Endereço. E de renda. Para a gente abrir um... Exatamente, Jesus. Não, eu fazendo um financiamento agora do imóvel, sabe o que eu estou falando? O cara pede o teu signo, o ascendente, todo o desenho do teu horóscopo, a lua do não sei das quantas, qual é o teu... Eu disse, gente, pelo amor de Deus... Tem que mostrar a cor da roupa íntima também aqui para poder ver se passa. Não, e tem que ser cópia integral de tudo, do Gênesis ao Apocalipse. Assinar todas as vias, frente e costa, não sei o que. Eu disse, rapaz, eu estou financiando um imóvel. Qual é a garantia de pagamento do imóvel? O próprio imóvel. Ou eu vou botar rodinha na casa e levar embora. E ainda tem entrada, não, é bem maior, mas você dá uma entrada de 20% ainda. Aí você dá uma entrada de 20%, financia o imóvel e o cara ainda acha que tu vai roubar ele. Mas o imigrante pode chegar aqui e abrir uma conta bancária sem CPF. Quantas contas bancárias esse cara pode abrir? Isso vai dar ou não vai dar treta em tempos de Pix? Porque se tem uma coisa que eu estou traumatizado na minha vida, são essas 3 letras PIX. Eu não aguento mais fazer isso na minha vida. Você não tem noção. E aí, novamente, eu pergunto, e qual é o impacto financeiro disso? A lei não prevê, a lei não sequer dota 10 milhões de reais do orçamento público para poder cumprir isso. É como se nós estivéssemos em Estocolmo, que sobra vaga em colégio, e falasse assim, ó, quem vier vai ter vaga. Só que nós não temos vagas para os nossos próprios habitantes. E a lei prevê algum recurso orçamentário para a criação de novas vagas? Não. Ela simplesmente diz o quê? Vem, aqui é seu, papai, aqui é tudo nosso. Não, isso aqui é muito mais que coração de mãe.
Ele tem direito até previdência social, programa assistencial do governo, sem nunca ter contribuído com nada. Uma coisa é você pegar um cidadão que é renegado pela sociedade, que está lá sem trabalho, lá naquele interior dele, que ele está passando fome, que não tem o que capinar, e garantir a essa pessoa um acesso para que ela saia da linha de pobreza. Outra coisa é um cara que chega aqui de paraquedas e fala, eu quero meu dinheiro. Ah não, mas no meu país eu era muito pobre. Tudo bem, a gente tem que ter um caminho para você. Agora, quantos brasileiros têm o benefício do Bolsa Família negado? Não é fácil. Não é fácil. É também um... Qualquer coisinha negada, exatamente. E aí você garante a quem vem de fora uma facilidade maior a quem está dentro? Será que isso é justo com o brasileiro? Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional, pode ser concedido visto. Por favor, prestem muita atenção nessa parte agora. Visto de visita é um visto para quem vai fazer o quê? Só fera! Só fera é para quem vai visitar, exatamente. O que é um visto temporário? Que vai ficar um tempo, rapaz, olha, já tem um ponto, já ganhou. Amém. Diplomático eu não preciso de falar também. Oficial também não preciso de falar, são representantes do governo, por exemplo, das Forças Armadas ou etc. Um visto de cortesia. Alguém é chamado pelo governo ou quer passar por um trâmite mais fácil e o governo pretende que isso aconteça, ele concede a essa pessoa o visto de cortesia. Qual é o detalhe? O detalhe mora no artigo 14. O visto temporário. A palavra temporário remonta ao quê? Um período de tempo. Pouco tempo. Temporário, passageiro, né? O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante. Imigrante é o que vem ou é o que vai? É o que está vindo. Que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre, pelo menos, em uma das hipóteses, 14.000. Hipótese 1, pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. Massa! O Brasil precisa de troca de informações, precisa de pessoas que venham estudar aqui dentro do Brasil. Qualquer país, na verdade, precisa disso e tem um visto voltado a isso. B de bola. Tratamento de saúde. Tratamento de saúde. Eu coloco entre parênteses aqui, comprovando renda. Renda para quê? Parágrafo 8 do artigo 4º, ele tem direito ao quê? Serviço público de saúde. Ele tem direito a serviço público de saúde. Serviço público de saúde é o quê? Gratuito. Para quem não sabe, gente, e é motivo de orgulho para nós brasileiros, um dos grandes programas que o Brasil possui pelo SUS é o programa para a portadora de HIV.
Hoje em dia, existem vários portadores de HIV que carregam carga viral zero. É como se ele não tivesse HIV e não passasse HIV para outras pessoas. Por conta do coquetel que é fornecido pelo governo. Opa! A TV migrou, voltou. Aí, imaginem só, o Brasil manda, aqui no Ceará, eu tenho colegas médicos, etc., ele já teve paciente que foi para São Paulo para fazer preenchimento facial, com avião e acompanhante pago pelo SUS. Porque estava num estado avançado de idade, somado ao HIV, ou entra ou não entra, né? Somado ao HIV, ele estava com aquele rosto chupado e foi fazer preenchimento estético facial, às custas do SUS. O coquetel, gente, é algo caríssimo, caríssimo. Remédio para HIV é coisa cara. E muito. Agora vocês imaginam o sujeito que mora lá num país, sei lá qual, não tem acesso ao tratamento de saúde, como um país da África, contraiu o HIV, leu essa lei, ele vai lá no consulado ou na embaixada brasileira e pede o quê? Um visto de residência. Não, quero morar temporariamente no Brasil. Para quê? Para eu tratar meu HIV. Às custas de quem? De nozes. Ele tem que comprovar a renda para quê? Para se manter. Ou seja, se ele tiver uns 10 mil reais e disser vim passar um ano aqui, para poder se pagar aqui dentro. Não, mas 10 mil reais você vai viver mal, meu amigo. Não se preocupe. Eu adoro kitnet, cafofo e favela. Já vou fazer meu barraquinho aqui e vou viver com esse meu dinheiro. Eu estou preocupado com o quê? Com o meu tratamento para HIV que vocês vão pagar. Ah, então pronto, vou lhe dar um visto. Tome seu visto aqui de residência, vá para o Brasil se tratar. Porque nós somos muito ricos e temos muitos kits de tratamento de HIV sobrando. É ou não é loucura? Eu acho que a grande sorte aí do brasileiro, né? Porque essa informação não chega com facilidade Fora do Brasil. Do mesmo jeito que aqui internamente nós não conhecemos a Constituição Federal. Começa a ter um conhecimento quando entra por direito. Porque se não tem acesso a esse tipo de informação, a pessoa oculta, né? Sabe quando é que vocês viram essa lei aqui? Sabe quando vocês viram essa lei aqui? Nunca. Vocês mesmo nunca viram essa lei aqui, é a primeira vez, tenho certeza. Eu nunca vi, não. Ah, é. Eu não vi exatamente. Ó, faço até o coraçãozinho. Pronto, oi. Eu não vi exatamente o artigo, mas eu sabia o texto dele porque quando eu trabalhava no abrigo do município da minha cidade, tinha duas crianças que eram portadoras de HIV. Aí tinha lá. Todo o tratamento. Pessoas de outro país fazem tratamento. E é caríssimo. Caríssimo. E no caso do São José aqui, ele é renome. É referência. É referência. Aí vamos lá. Então, saúde, a gente que vai pagar pela saúde do cara. Né? 2, acolhida humanitária, certíssimo. Digamos que o Brasil vai lá, acudiu o Haiti, os haitianos estão em maus lençóis e o Brasil quer fazer uma ajuda diplomática ao país e quer conceder acesso ou visto aos haitianos. Manda os caras para cá, tá certo. Estudo. Também é algo que todo país civilizado tem um visto de estudos. Né? Trabalho. Todo país tem um visto de trabalho. Agora,
A gente vai ver que a versão brasileira é bem piorada. Como é que funciona um visto de trabalho num país desenvolvido? Vocês sabem me dizer? Por exemplo, o Brasil está com poucos engenheiros e muitas obras. É um exemplo. O que nós fazemos? Contratamos engenheiros de fora do Brasil para poder prestar o serviço que o Brasil precisa. O Brasil está com escassez de enfermeiros. O que o Brasil faz? Contrata enfermeiros. Portanto, todo país desenvolvido desenvolve vistos de trabalho para determinadas profissões que são críticas para o desenvolvimento do país e que faltam mão de obra. Falta mão de obra. O próprio Estados Unidos abriu um visto, uma facilidade de obtenção de visto de trabalho ao pessoal que trabalha com TI, tecnologia da informação e nanotecnologia. Porque lá que está o Instagram, lá que está o Facebook, lá que está o WhatsApp, lá que está a internet mesmo é lá. Então eles precisam de profissionais numa demanda veloz que o próprio país não consegue formar. Então abre-se visto de trabalho e se facilita para que aquelas pessoas venham prestar o serviço que a gente precisa. É a lógica do mundo, não do Brasil. Espera aí. Férias trabalho. Nós temos um visto de férias trabalho. Nós temos um visto, o nome do visto é férias trabalho. Eu não entendo, porque ou você está de férias ou você está de trabalho, ou você é visitante ou você é trabalhador. Mas o Brasil tem um visto de quê? Férias trabalho. Rapaz, eu acho que eles elaboraram essa lei no escuro, sem ler. Eu não sei. Quais são os critérios adotados? Quanto tempo é essa férias trabalho? A gente vai chegar lá. Você vai ver o tanto de marmota que a gente vai ver. Outra coisa que todo país tem: prática religiosa ou serviço voluntário. O próprio Estados Unidos facilita a entrada de todo mundo que pertence a alguma entidade religiosa e vai lá prestar serviço por muito tempo. Nós também fazemos isso. Quantas vezes vocês já viram mormons na rua? Né? Eu, inclusive, Não, como estou sendo gravado, eu tenho que poupar minhas palavras e falar de uma forma mais amena. Mas eu já entrei em uma discordância verbal com a pessoa que me chamou de mormon na rua uma vez. Eu de cabeça raspada, né? Gravata, blusa no meio da rua. Não, pensei que você fosse mormon. Aí eu mandei a pessoa para a Austrália, né? Mas enfim, nós recebemos mormons no Brasil. E eles vêm através do visto religioso. Realização de investimento, atividade de relevância econômica, social, científica, tecnológica, cultural, massa. O Brasil e todos os países precisam de intercâmbio cultural, econômico, tecnológico, social. Isso é normal, isso é sadio. Os países precisam de aprender com outros países. Reunião familiar. Olha, eu tenho um filho brasileiro, eu tenho um pai brasileiro, eu tenho um primo brasileiro, eu venho morar com eles, eu venho reunir a família. Tá certo, tem que ter. Atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado. Aqui nós vamos ver os jogadores de futebol. Criar um visto para jogador de futebol. Porque o Brasil é o país do futebol.
A nossa Corte Suprema, inclusive, julgou quem foi o campeão brasileiro de futebol, se o Sport de Recife ou o Flamengo. O Supremo Tribunal Federal julgou quem foi o campeão brasileiro de futebol. Não julgou do tênis, não julgou do vôlei, não julgou do basquete, do jiu-jitsu, de ninguém, mas julgou do futebol. Por quê? Porque tinha relevância constitucional, só pode, né? Não, corte, não, aí você chega lá, os 11 ministros, né? Tudo com aquela capa do Darth Vader. Pam, 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 param. Aí entra lá, senta e agora? Chama a pauta, o agravo, no agravo, no agravo, no agravo do dissidente, do agravo, do recurso extraordinário agravado em habeas corpus, número 1 milhão, não sei o que lá, não sei o que. Flamengo versus Sport de Recife. Quem foi o campeão? Aí fica lá cada ministro lendo meia hora quem é o campeão brasileiro. E o povo quer que a gente não ache ruim o STF, né? Parágrafo 5º. Observadas as hipóteses previstas em regulamento, o visto temporário para trabalho poderá ser, por favor, não riam, gente, poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral, massa, com ou sem vínculo empregatício no Brasil. Peraí. Ele vai trabalhar sem vínculo empregatício no Brasil. Aí tem um visto de trabalho para ele não trabalhar, mas ele trabalha sem ter trabalho. Pior agora. Desde que comprove oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica em atividade no país. Dispensada essa exigência se o imigrante comprovar titulação em curso de ensino superior ou equivalente. Prestem atenção. Se você for formado lá no Afeganistão em biblioteconomia, e nada contra, é porque nós não temos nem biblioteca aqui, quanto mais emprego para o povo bibliotecário. Você não precisa nem de oferta de trabalho, você já recebe um visto de trabalho, mas você não tem trabalho. Prestem atenção, o visto de trabalho é para o cara fazer o quê? Trabalhar. Só que ele vem para cá sem o emprego, sem o trabalho. É muito esculhambação, a palavra é essa. Gostei, foi a definição perfeita. A pessoa vem para cá para não trabalhar com visto de trabalho. E se ela não tiver nível superior, ela precisa de ter trabalho para poder ter o visto de trabalho. Também não, ela só precisa de quê? De um comprovante formalizado de uma oferta de trabalho. Portanto, aqui, por exemplo, o Universo Juris pode escrever um papel, eu vou lá e assino com o CNPJ na empresa, dizendo, Abdur, quero que você trabalhe no Universo Juris. O Abdur pega a carta do Universo Juris, leva no consulado lá do Oriente Médio, brasileiro, óbvio, e recebe o visto de quê? E recebe um visto de trabalho. Só que quando o Abdur chega aqui, eu digo, né, pega o doido, quero você aqui não. Gostei dessa tua onda aí não. Aí fica mais um desempregado no meio da rua com o quê? Com visto de trabalho. O cara tem um visto de trabalho. Sem ter o quê? Sem ter trabalho. E aí ele vai ter direito ao quê? Saúde, isenção de custas, defensoria pública, programa...
E online, viu? Eu fui repreendido, né, gente? O problema maior é quando o Anderson não penteia os cabelos. Ele não vai brigar. Vamos lá, enfim. Então, olha só, o cara vai... Oi. Hã? A pessoa tinha esse bicho, né? Uma suposta proposta de trabalho. E não consegue o trabalho. Não consegue o trabalho, né? E aí, ele volta ou não volta, como é? Ele está com visto de trabalho. Está com visto de trabalho, recebendo a Bolsa Família. Fazendo tratamento de saúde. Com os filhos dele matriculados no colégio. Curtindo as praias. As custas de quem? Nozes. As custas de nozes. Ai, meu Deus! Rapaz, a concorrência tá desigual, né? Que a galera agora tá, né? Não, é 10 mulheres a cada 2 homens, mais um ainda tá indeciso. Né? Mais um ainda é indeciso, Ainda faz hora de montar. É. E ainda faz hora pra casa. Ainda pega os bonitos, né? Diz a senhora aí o meu. Bora lá. Concurso. Não se exigirá do marítimo que ingressar no Brasil em viagem de longo curso ou em cruzeiros marítimos pela costa o visto temporário que trata da linha E do inciso 1 do caput, bastando a apresentação da carteira internacional de marítimo nos termos do regulamento. Eu vou explicar isso para vocês. Cruzeiro marítimo. O que acontece? Vocês que pensam na Terra plana, me desculpem, mas eu acredito na Terra redonda. Então, quando um hemisfério está perto do Sol, esse hemisfério está no verão. O outro hemisfério está o quê? No inverno. Certo? Meio do ano, o Sol está mais próximo do hemisfério norte. Portanto, maio, junho, julho, agosto é o verão no norte do mundo. Os navios cruzeiros sobem porque a água tá mais quente, o clima está agradável e o pessoal de lá tem dinheiro. No final do ano, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é o que no norte do planeta? Inverno. Aí eles fazem o que esses navios? Descem. Principalmente aqui por Nordeste que é linha do Equador, nós nem temos estações. Aqui só muda... Não, como é que é o nome que diz? Calor, mormaço. Calor, mormaço, quintura e... Enfim, é tudo uma temperatura só. E aí, quando chega o nosso verão, que tem a época de chuvas, o povo fala que a gente está no inverno, né? Não, a gente está aqui em janeiro, é o inverno. São os que acreditam na Terra plana, né? Mas se está o inverno no norte, está o verão no sul e nós temos chuvas de verão. Quando esses navios desciam, os funcionários dos cruzeiros eram obrigados a tirar um visto, que era esse visto temporário, para poder atracar no Brasil temporariamente, enquanto subia e descia passageiros, eles desciam, iam lá, Ilhéus, sei lá, Angra, onde o navio passasse, e a Polícia Federal barrava eles e diziam, vocês não têm visto, não pode descer.
Por isso que eu coloco o tema aqui, concurso. Eu acho isso muito voltado a concurso. Eu acho que nem para a OAB isso pega, não. Mas pode ser também, porque a OAB está vindo cada vez mais com umas coisinhas, para quem acompanha a prova, peculiares. Só piora, Então eu coloquei isso já para prevenir. Portanto, esse pessoal que trabalha nos navios cruzeiros não precisam mais do visto temporário. Basta apresentar a carteira de, qual é o nome, hein? Marítimo. A carteira de marítimo. Não, eu sou marítimo, estou aqui só de passagem. Não, pode descer, vai lá tomar sua cachaça. Esse marítimo, se ele tiver um braço quebrado, ele vai ter direito ao quê? Tudo. E se ele ficar ilegal dentro do Brasil, ele tem direito ao quê? Tudo. E o filho dele, se ele tiver ilegal, tem direito ao quê? E se ele não tiver CPF, ele pode abrir o quê? Conta bancária. Aí você falou que antes dessa carteirada, né? Uhum. A Polícia Federal dizia, tá, pode ter sido legal, né? Aí fizeram agora, ele pode apresentar a carteira, pode ir lá tomar seu mel, né? Mas... E toma. E quando ele estava ilegal, por que a Polícia Federal baixava ele? A Polícia Federal fazia o quê? A Polícia Federal barrava ele. Porque ele não tinha visto. Não tinha visto. Mas quando vem ilegal pra cá, não, mas essa lei foi que fez isso. A lei anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro, ela não deixava o ilegal. O ilegal era deportado. O ilegal era deportado. Ah, você está ilegal dentro do meu Brasil, você está contra a lei do meu país, vaza. Botava no avião e despachava. Agora não, você está ilegal, tome um Bolsa Família. Que todos os países fazem. Menos aqui porque a gente tem dinheiro de sobra. Vaza. Tem lá 3 coberturas erradas, você volta com a roupa do corpo. Volta com a roupa do corpo. Aqui a gente faz o quê com a punição? Dá o bolsa. Agora, por que foi que o presidente Temer passou essa lei? Para poder se estabilizar no cargo de presidente de forma internacional. Por isso esse contexto histórico é importante para vocês. Aí agora, olhem a marmota. Olhem a marmota. Lembra que eu falei para vocês, vixe, a Lara deu uma risada grande aqui agora, que eu tô vendo 28K. KKKKKKKK. Bora lá. Residente fronteiriço. Aquela marmota que essa lei trouxe, que é um negócio chamado residente fronteiriço, ganhou um artigo próprio, foi na hora do Mormon. Ai, muito obrigado, Lara. Muito obrigado. Eu fico muito feliz que a senhora ainda colocou mais 5K depois que foi na hora do Mormon. Eu vi a foto, kkkk. Que foto, Lara? Ai da senhora se eu cruzar com a senhora aqui no presencial, viu, Lara? Ai da senhora. Sua de gravata, KK. Olha só, mas rapaz, eu tô lascado mesmo, viu, um negócio desse. Eu vou corrigir o seu simulado, viu, Lara? Quem vai corrigir sou eu, vai ser a máquina não. Bora lá. Residente fronteiriço. A fim de facilitar, olha, tô olhando sim, tô olhando até para a tela, ó. A fim de facilitar a livre circulação, poderá ser concedido ao residente fronteiriço, mediante requerimento, a autorização para a realização de atos da vida civil. Opa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tríplice fronteira, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, aquele fim de mundo ali do mundo, do Rio Grande do Sul ali embaixo. O cara mora no Uruguai. Se ele atravessar a rua, ele entra no Brasil. Qual é a nacionalidade dele?
uruguaia, né? Uruguaia. Tá. O cara é uruguai. Mas ele vai poder ter o quê? Ele continua morando no Uruguai, sendo cidadão uruguaio, mas ele pode atravessar a fronteira para, por exemplo, ter atendimento médico e matricular o pivete dele no colégio. Aí tem os amigos que moram no Paraguai, eles vão para Foz para fazer tratamento. E quem é que paga? Ah, mas aí eles vão pagando, né? O problema é o que vem de graça, que a gente paga. Pelo SUS. E quem é que paga? Nós, porque nós somos um país trilhardário. Aí olha só, parágrafo único. Algumas condições especiais poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado. 24. A autorização do 23 indicará o município fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer. E ele gozará de garantias e dos direitos assegurados pelo regime geral da lei de imigração. Ou seja, o cara é uruguaio, mora no Uruguai, não tem vontade de morar no Brasil porque não quer, mas o Brasil oferece a ele o quê? Tudo. A troco de quê? Nada. Por favor, se alguém conseguir entender por que nós criamos essa figura, me explica. Porque até hoje, de todas as aulas que eu dei sobre essa lei, eu não consigo entender para que a gente fez isso. De dizer que tem uma lei avançada, né? Porque as palavras das entrevistas que o Michel Temer dava à época, adicionar Luiz, né? Aquele jeito que ele falava com as mãos assim, nós temos uma das leis mais avançadas de imigração do mundo. Mas avançada é o quê? Avançada no sentido de... Para diminuir nosso corpo. Gente, pra que eu vou garantir saúde, escola e tudo a um cara que é do Uruguai, mora no Uruguai e não quer vir para o Brasil? Se essa lei fosse assim, postada de forma global, quebrava aqui no Brasil. Não, mas ainda tem pior para vir. Vocês vão ver a lei toda hoje. Piora, ela piora com o tempo. Porque ainda o ilegal ainda está cancelando a lei da lei. Vai sair ilegal e fica aqui de bolsas. Não, e recebendo. Era, já tava lá. Partiu. Cancelamento. O documento do residente fronteiriço poderá ser cancelado se ele não se atender aos determinados. Por exemplo, ele morava perto de Foz do Iguaçu e aí lá ele poderia exercer sua vida civil, mas no entanto ele estava exercendo isso aqui no Ceará. Esse documento dele de residente fronteiriço pode ser cancelado. Aqui é só uma observação que faz sentido. O que não faz sentido é a figura do residente fronteiriço. Gente, nós estamos falando de uma pessoa que é nacional de outro país, que não quer vir para o Brasil, que trabalha e vive lá, mas nós estamos abrindo as portas e dizendo: venha fazer tudo que você quiser aqui de graça. É uma esculhambação um negócio desse, a palavra é essa. Sem cofre para pagar o próprio brasileiro, a gente oferece tudo para todos. Agora vai começar uma revoltazinha de vocês. O que é o apátrida? Não leiam, não?
o que é o apátrida, hein, gente? Lara do KKK, o que é o apátrida? Me diga aí. Sem pátria. Veloz e furiosa ela respondeu. Parabéns. É o sem pátria. Como é que ocorre a figura do sem pátria? Vocês sabem dizer? Por exemplo, alguns venezuelanos foram considerados apátridas porque o país se recusou a fornecer a eles o passaporte. Para quê? Para eles não saírem do país. Durante toda aquela confusão que estava tendo lá, e aí alguns conseguiram refúgio, porque foram considerados apátridas. Ou então, por exemplo, um país onde adota o jus sanguine, que é o direito de sangue. Aí a pessoa vai para lá, tem um pivete lá, não é adotado o direito de solo. O pivete nasce, dizem o quê? Ele não tem a nacionalidade do meu país. Ele tem a nacionalidade dos pais. Aí os pais, não, mas no meu país também não tem direito de sangue, não, é direito de solo. Ele não nasceu lá, ele é o quê? Ele não é nada, ele não tem pátria. E aí o direito internacional todo tenta combater a figura do apátrida. E aí essa lei veio e deu um show de horror para combater isso. Olha só. Reconhecida a condição de apátrida, o solicitante será, olha a letra da lei, será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. O cara chega na fronteira, se depara com um agente da PF e o cara fala, me dá teu passaporte. Eu falo assim, não, eu sou apátrida. Você é apátrida? Você tem desejo de se tornar brasileiro? A letra da lei manda ele perguntar se ele tem desejo. Você deseja ser brasileiro? Você deseja ser... Rapaz, isso é um absurdo. Parágrafo 7º. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada a um órgão competente do Poder Executivo para a publicação dos atos necessários. A efetivação da naturalização ocorrerá no prazo de... Que esculhambação é essa que o cara não tinha nacionalidade, perguntam se ele tem o desejo de ser brasileiro e 30 dias depois ele recebe o passaporte brasileiro. Você não consegue nem investigar a vida dele porque nem tempo deu. Quer combater a figura do apátrida? E aqui você brasileiro, se quiser tirar o passaporte, você tem que ficar. Ah, não, aí é o fim do mundo. Você tem que pagar taxas e taxas. Você tem que ir para onde? Você mora aqui em São Paulo. Ou para Fortaleza ou para Parnaíba. Que aqui não tem PF. E o cara vai ficar onde ele está e vai receber. E vai receber o passaporte. E de graça. De graça. De quem paga somos nós. Somos nós. Porque eles é de graça. É melhor não ser brasileiro do que... Você não entendeu, não? É melhor você ser um imigrante legal do que você ser brasileiro. Não sei quanto é que tá o passaporte hoje. Faz tempo que eu tirei meu passaporte. Eu não sei não. Meu passaporte já foi desse de 10 anos. Tem um tempinho que eu não tiro o passaporte. Mas enfim. Gente... Aqui a figura do apátrida, ele não recebe um visto temporário de 1 ano para saber se ele comete crime ou não, para saber a vida pregressa dele, para ser feito um estudo psicológico, qualquer coisa do tipo. Nada! Em 30 dias ele é brasileiro, gente. A Constituição prevê
como a forma mais rápida de obtenção da cidadania brasileira os países originários de língua portuguesa, residência de 1 ano. Não é Portugal. Países de línguas portuguesas. Cabo Verde, Portugal, diz um outro aí que eu não sei. Angola. Se esse pessoal que é de língua portuguesa originária vier morar aqui 1 ano, não cometer crime, tiver tudo de boa, eles podem receber a nacionalidade brasileira, a Constituição prevê. E aí vem uma lei e diz, o cara que não tem 30 dias já é. Qual é o pior? Ainda vai vir. Olha o título que eu coloco para o slide. Loucura, loucura, loucura. Exatamente. Olha só. O apátrida, reconhecido como apátrida, que não opte pela naturalização imediata, terá autorização de residência outorgada em caráter definitivo. Você é apátrida? Aí ele fala, sou. Aí você quer ser brasileiro, você tem o desejo, né? Você tem o desejo de ser brasileiro. Deixa eu ver o passaporte aí rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ô, rapaz, Cruzeiro do Sul, antes era um brazonado tão bonito. Quem foi que mudou? Não, foi o ministro. Não, não gostei desse passaporte não, quero ser brasileiro não. Não tem problema. Eu vou te dar um visto de residência, tu vai poder morar no Brasil para sempre. Na minha época, visto era uma coisa que a gente colocava no passaporte. O cara não tem passaporte, é dado para ele um visto. Eu quero saber aonde que botam esse visto. Será que uma tatuagem no antebraço? Como é que você vai dar um visto a um cara que não tem um passaporte? Isso é frio, é? Quer congelar? Dessa vez pescador. Tava com saudade de mim, né, Cleide? Por isso chegou mais perto, né? Eu sei. Gente, então olhem só essa loucura. O cara não tem passaporte, o cara não tem pátria. É ofertado a ele a cidadania brasileira. Ele diz o quê? Não, eu não quero ser brasileiro. Eu não gostei, eu não quero esse negócio que o brasileiro não. Tudo bem, não tem problema, venha morar. Nós precisamos de você. Eu te dou o visto de residência, o quê? Definitiva, não é provisória, é definitiva. É para sempre, forever and ever. Desenha para mim, para que a gente faz isso? Porque a única palavra que vem aqui é uma palavra feia que vem à minha cabeça. Hã? Como é, Cláudio? É o código aí. Melhor que isso, só um de camarão daqui a pouco. Anderson Gomes. Anderson Gomes. Não, você foi lembrado e mencionado aqui. Honre a sua palavra agora. Pode dizer. Camarão e... Depois de uma hora dessa aí, só com uma pizza de camarão. E qual é a outra aí? O outro sabor? Ele vai ficar aqui para pedir agora. Aí você pode escolher o outro sabor, viu? Vai ficar aqui para pedir. Certo? Eu pedi a chocolate. Aí tô sem fio, velho. Te disse, não te disse? Sou pé quente, eu disse. Eu falei pra ela, peça de chocolate, que é top. Aí, ó. Da Alô Pizza. Eu pedi sábado, eu cheguei de casa da aula, que eu pedi a aula de sócio. Ela faz, ai. Não, é
Não, é violenta, minha amiga. A pizza é violenta, vai por mim, violenta. Não é de amador, não, é profissional. Cara, eu não gosto de camarão, nada de camarão. Não gosto nada de camarão. Enfim, pessoal, voltando. Nós temos essa baixaria aqui, que é a oferta de uma residência definitiva a quem não quer a cidadania brasileira. A gente fica procurando benefício, né, para o país. Não, isso aqui... Gente, olha, oferecer a cidadania, como diz o Matuto, ainda rala. Mas deveria ser um processo de 1 ano, etc. Dão em 30 dias. Agora o pior é, você quer a cidadania? Eu quero não. Tá bom, pois venha morar. Aí o cara, depende do país que ele esteja vindo, vamos chegar aqui e ver a violência, a relação sexual, o alto índice de homicídio, o sistema de saúde falido, a educação péssima, abaixo do nível, ele mesmo vai ver. Não chega nessa situação aí, ele não fez dessa forma que você está vendo, não? Porque lá essa Coca-Cola doce não tem Não, depende do país que ele esteja. Mas tem muito país paupérrimo, tem muito país em situações péssimas, onde o Brasil oferece grande vantagem comparado com eles. Infelizmente, nós temos muitos países ruins. Quem vem do ruim acha isso aqui bom, mas quem já vem do bom acha isso aqui. Não, aí não vem não. Ele quer o melhor. Nem vem. Você entra lá no site do FBI, o americano, quando ele vai passar férias fora dos Estados Unidos, ele entra no site do FBI para ver quais são os países com violência aceitável ou recomendação de viagem ou não. O Brasil é recomendado de não ser viajado. Mas isso está errado. Minha gente tem coragem de sair. Igual o brasileiro. Larissa, se eu te desse uma passagem agora, com tudo pago, primeira classe, para você ir para o Afeganistão, você ia? A gente mata mais que o Afeganistão. O ruim lá era só a burca, né? Não, 30 dias, o troglodita exterminador já deu. Aí já tá ali. Veio para piorar, Exatamente. Olha aqui. Subsistindo a denegação da condição de apátrida, vedada a devolução do indivíduo para país onde sua vida, integridade ou liberdade estejam em risco. Ou seja, ele se apresenta como apátrida, a Polícia Federal puxa a ficha dele e vê, opa, você está mentindo, seu safadinho. Você tem passaporte sim. Aí ele, ups. Qual era o procedimento correto? Vaza, pega o vazare. Não pode. Não pode se a vida ou integridade dele pessoal estiverem em risco. Caso contrário, ele vaza. E aí nós temos agora, na seção 5, artigo 30, autorização de residência. Onde eu coloco tratamento de saúde, férias, trabalho e etc. Eu quero aqui levar em consideração só a letra C, que foi uma grande alteração muito positiva. Se já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para readquiri-la, a pessoa pode ter o quê? Autorização de residência. Isso era negado pelo Estatuto do Estrangeiro, que é a lei anterior. Ou seja, você, Larissa, se casou com um americano, pediu a cidadania americana. O que acontece com a sua cidadania brasileira? Você perde.
Mas aí você se separa e fala, sabe de uma coisa, eu vou voltar a morar no Brasil, vou para Sobral, que eu gosto das 4 estações. Vem para Sobral. Antes teu país dizia o quê? Não pode ficar. Hoje nós já temos por lei garantido que ela pode voltar a ficar no Brasil, porque um dia ela já reuniu os requisitos para ser brasileira. Não, tu podia ficar ilegal. Tu podia ficar legal. Essa história toda, tipo, o Brasil volta pra cá. O pior que a palavra é essa mesmo. Mas agora na lei está de forma clara. Olha aqui, ó. Tenha possuído a nacionalidade brasileira, não deseje ter a nacionalidade brasileira ou não reúna os requisitos para readquiri-la. Nesse caso, você consegue o visto de residência e pode morar no Brasil. Você que uma vez já foi brasileiro e não reúne mais os requisitos. E aí, passados 15 anos, você pode pedir o quê? A sua cidadania brasileira novamente. Se você pedir a cidadania brasileira novamente, você é cidadão nato ou naturalizado? Já que ela passou a educar, deve ser naturalizada. Naturalizado. Se ela perdeu a nata, não volta a ser nata. Quem era nata não é mais nata. Já foi, já foi. Certo? Essa é a colocação. A última agora, que também é ridícula, gente. Olha quem é que pode pedir autorização de residência para residir no Brasil. Letra H. Esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil. Como é isso mesmo? Tu cometeu um crime aqui no Brasil, tu tá em liberdade provisória ou tu tá cumprindo a pena, tu tá preso, tu pode pedir o quê? Uma autorização de residência para tu pagar a tua pena. Em vez de te mandarem para a baixa da égua, te dão um visto de residência. É uma esculhambação, não é isso, gente? E aí eu coloco até bem grande. Esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena, receber um visto, uma autorização de residência. Portanto, a todos aí de casa, o pessoal presente, a ideia que eu quero passar, vencidos os detalhes, é que você vai ter que interpretar as questões da prova de OAB de uma forma muito garantista ao imigrante. Se você tiver esse racional na sua cabeça, se você tiver entendido essa aula que eu dei, você vai conseguir resolver as questões de OAB que falam sobre a lei de imigração. E caiu na prova passada e na prova atrasada também. Não, você erra tudo. Jamais vai pensar isso. Do país e do... Perfeito, pronto. Principalmente o ilegal, exatamente, exatamente. Pois o raciocínio que eu quero que vocês tenham é esse. E eu acredito que com esses artigos que eu mostrei e esses debates que eu trouxe, você não erra mais essa questão na prova. Já é uma para vocês ganharem. De uma em uma vocês fazem 40. Viu? Duas. E eu acredito que eu passei pelos temas mais importantes e dei os conteúdos mais relevantes para vocês, se Deus quiser. Viu? Pois por hoje, encerro o Internacional. Ada, pode soltar a vinheta. Gente, boa noite. Foi um prazer, espero comer a pizza do Anderson.